Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 89. Novembro. Pluralidade das existências. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é, inquestionavelmente, a da reencarnação ou da pluralidade das existências corpóreas. Embora seja esta opinião atualmente partilhada por grande número de pessoas e que já tenha sido abordada por nós em várias ocasiões, julgamos um dever aqui examiná-la mais minuciosamente, à vista de sua extraordinária importância e para responder a diversas objeções que foram levantadas. Antes de entrar a fundo na questão, devemos fazer algumas observações que se nos afiguram indispensáveis. Para muitas pessoas, o dogma da reencarnação não é novo. É ressuscitado de Pitágoras. Nós jamais dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Decorrendo de uma lei natural, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por provar que os seus traços são encontrados na mais alta antiguidade. Como se sabe, Pitágoras não é o autor do sistema da metempsicose. Ele bebeu-o nos filósofos indianos e entre os egípcios, onde ela existia desde tempos imemoriais. Assim, a ideia da transmigração das almas era uma crença vulgar, admitida pelas mais eminentes personalidades. De onde ela veio? Pela revelação ou pela intuição? Não o sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades, e não é aceita pelas inteligências de escola, se não tiver um lado sério. Sua antiguidade, pois, seria antes uma prova do que uma objeção. Contudo, como é também sabido, há entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação esta grande diferença. Os espíritos repelem de modo absoluto a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Sem dúvida, dizem alguns contraditores, vós estáveis imbuídos de tais ideias, e por isso, os espíritos concordaram com vossa maneira de ver. É um erro que prova, mais uma vez, o perigo dos julgamentos apressados e sem exame. Se antes de julgar, tais pessoas se tivessem dado ao trabalho de ler o que escrevemos sobre o Espiritismo, ter-se-iam poupado ao trabalho de uma objeção tão leviana. Repetiremos, pois, o que já dissemos a respeito, isto é, que quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos Espíritos, ela estava tão longe de nosso pensamento, que havíamos construído um sistema completamente diferente sobre os antecedentes da alma, sistema aliás, partilhado por muitas pessoas. Sobre este ponto, a doutrina dos Espíritos nos surpreendeu. Diremos mais. Ela nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias. Como se vê, estava longe de ser um reflexo delas. Isto não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos. Defendemos a nossa opinião. Levantamos objeções, e só nos rendemos ante a evidência e quando notamos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as questões relativas a esse problema. Aos olhos de algumas pessoas, talvez pareça singular o uso do termo evidência, em semelhante assunto, entretanto não será impróprio para quem se habituou a perscrutar os fenômenos espíritas. Para o observador atento, há fatos que, embora não sejam de natureza absolutamente material, nem por isso, deixam de constituir verdadeira evidência, pelo menos uma evidência moral. Não é aqui o lugar para explicar esses fatos, só compreensíveis através de um estudo contínuo e perseverante. Nosso objetivo era apenas refutar a ideia de que esta doutrina não passa de uma tradução do nosso pensamento. Outra refutação devemos fazer ainda. É que não somente a nós foi ela ensinada. Que foi ventilada em muitos lugares tanto na França quanto no estrangeiro. Na Alemanha, na Holanda, na Rússia, etc. E isto mesmo antes da publicação do Livro dos Espíritos. Acrescentemos ainda que desde que nos entregamos ao Espiritismo,
temos tido comunicações de mais de 50 médiuns escreventes, falantes, videntes, etc. Mais ou menos esclarecidos. De inteligência normal, mais ou menos limitada. Alguns até completamente iletrados, e por isso mesmo completamente alheios aos assuntos filosóficos, e que, em nenhum caso, os espíritos se desmentiram sobre este ponto. O mesmo se dá em todos os círculos que conhecemos, onde tal princípio é professado. Bem sabemos que este argumento não é irretorquível, e por isso mesmo, não insistiremos senão pelo raciocínio. Examinemos a questão sob outro ponto de vista, com abstração de qualquer intervenção dos espíritos, os quais momentaneamente deixaremos de lado. Suponhamos que esta teoria não lhes diga respeito. Suponhamos até que jamais se houvesse cogitado de espíritos. Assim, coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo para uma e outra das hipóteses, o mesmo grau de probabilidade, isto é, a pluralidade e a unicidade das existências corporais, e vejamos de que lado estarão a razão e o nosso próprio interesse. A certas pessoas repugnar a ideia da reencarnação, pelo único motivo de lhes não convir. Dizem que uma existência é bastante, e que não desejam recomeçar numa outra. Conhecemos algumas pessoas para quem a ideia de reaparecer na Terra as deixa enfurecidas. Queremos apenas lhes perguntar se Deus teria tomado o seu conselho, ou consultado o seu gosto, antes de criar o universo. Ora, de duas, uma. Ou há, ou não há reencarnação. Se há, ficarão contrariadas, mas terão que submeter-se a ela, sem que Deus lhes peça permissão. Até parece que estamos ouvindo um doente dizer: hoje eu sofri muito. Não quero mais sofrer amanhã. Seja qual for o seu humor, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes, até curar-se. Assim, pois, se tiverem que reviver corporalmente, reviverão. Reencarnar-se-ão. Não adianta revoltar-se como um menino que não quer ir à escola, ou um condenado que não quer ir para a prisão. Terão que ir para lá. Semelhantes objeções de tão pueris, não merecem exame sério. Diremos, entretanto, para acalmá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto elas pensam, e que se a tivessem estudado a fundo, ela não lhes infundiria tanto pavor. Elas saberiam que as condições de uma nova existência dependem de si mesmas. Ela será feliz ou infeliz, conforme o que hajam feito aqui na Terra. E elas podem desde esta vida elevar-se tanto, que não mais temerão a recaída no lamaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não aqueles que tenham nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a alma num todo universal, sem individualidade, como gotas de chuva no oceano, o que vem a ser praticamente o mesmo. Se, portanto, acreditais num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja igual para todos, pois, de outra forma, qual seria a utilidade do bem? Por que constranger-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo que em detrimento de outros, sendo que isso não teria a menor importância? Acreditais que esse futuro será mais ou menos feliz, de acordo com o que tivermos feito durante a vida. Tendes então o desejo de que ele seja tão feliz quanto possível, de vez que isso é para toda a eternidade. Terieis por acaso a pretensão de ser um dos homens mais perfeitos que jamais existiram na Terra, e de ter assim a primazia, o direito à suprema felicidade dos eleitos? Não. Então admitis que haja homens que valem mais do que vós, e que têm direito a um lugar melhor, sem que, entretanto, por isto sejais condenados. Pois bem, colocai-vos por um instante em pensamento, na situação média, que será a vossa, pois que com isso concordastes, e suponde que alguém vos venha dizer: sofreis. Não sois felizes quanto o poderíeis. Entretanto, tendes à vossa frente, seres que desfrutam de uma felicidade pura. Quereis trocar a vossa situação pela deles? Sem dúvida. Respondereis: que devemos fazer? Nada menos que recomeçar aquilo que fizestes mal,
procurando fazê-lo melhor. Teríeis dúvida em aceitá-lo, mesmo à custa de várias existências de prova. Façamos uma comparação mais prosaica. Se é um homem que, embora não estivesse na mais extrema das misérias, experimentasse privações em consequência da falta de recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna. Podereis desfrutá-la, mas para isso deveis trabalhar arduamente durante 1 minuto. Ainda que ele fosse o maior preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que representa isto, se minha vida vai acabar na abundância? Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: como é que Deus, soberanamente bom, pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações? Acaso acharia ele que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo em consequência de alguns momentos de erro, do que lhe dar os meios de reparar as próprias faltas? Ponto. 2 fabricantes tinham cada qual um operário, que podia aspirar tornar-se sócio do patrão. Aconteceu que certo dia esses operários empregaram muito mal a sua jornada, e mereceram ser postos na rua. Um dos fabricantes despediu o empregado, a despeito de suas súplicas. Não tendo encontrado trabalho, ele morreu na miséria. O outro disse ao seu: você perdeu 1 dia, e me deve 1 em compensação. Fazendo mal a sua tarefa, deve-me uma reparação. Eu lhe permito recomeçar. Procure trabalhar bem, e eu o conservarei, e você poderá sempre aspirar à posição superior que lhe prometi.